Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aí a essa mais discussão do ARLS. Para fechar o nosso curso, estou aqui para a gente fechar com chave de ouro com o Dr. João Mendes, que foi meu preceptor da clínica da EPM Unifesp, hoje é médico assistente do Hospital lá São Paulo e também um dos fundadores do TAD de Clinicagem. Antes da gente começar, conta um pouquinho mais para a gente desse projeto aí, João. É isso aí, Pedro. Então, prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o estudo que a gente vai falar já já. Então, eu faço parte do TAD de Clinicagem, né, um podcast de clínica médica, que hoje é muito mais do que um podcast, né, uma empresa de educação. A gente tem cursos importantes aí para você que trabalha em pronto-socorro, a gente tem curso de antibiótico também. E, além disso, um serviço de revisão e atualização em clínica médica, em que o assinante recebe aí artigos toda semana do que é de mais importante que está saindo na clínica médica no mundo, além de revisões e casos clínicos, tudo em formato escrito e em áudio também. E o podcast é gratuito, está no Spotify, no seu tocador de podcast preferido. Muito massa. E para quem quiser acessar vocês, como que encontra o link? É só botar TAD de Clinicagem na internet que vai encontrar, seja no Instagram, seja no próprio tocador de podcast, o que você preferir. Você encontra e tu manda o link pro pessoal também, né? Mano, pode deixar, Beleza. fechou. Pessoal, então assim, esse último capítulo a gente trouxe aí um pouquinho de uma descrição técnica dos principais tipos de estudo científico, mas a ideia dessa discussão não vai ser revisitar o texto. Então a ideia é que vocês já tenham lido os principais tipos de erro, de viés, como a gente contorna isso. E aí agora, com o João, a gente vai trazer um exemplo prático, né? O João vai interpretar pra gente aí, fazer um Journal Club em tempo real. A gente trouxe um artigo que vai estar também disponível para vocês. E a gente vai ver como que a gente faz uma análise crítica disso, isso que o João vai trazer pra gente. Beleza, Vamos lá. Valeu, João. Obrigado, gente. Vamos lá. Nessa. Então, pessoal, vamos lá, né? Vocês estão vendo aí na tela o estudo que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Traduzindo aqui o título para a gente, transfusão de plaquetas antes da inserção de um catéter venoso central em pacientes com trombocitopenia, né? Pacientes com plaquetopenia. Essa é uma dúvida importante, né? Esses pacientes que têm plaquetopenia, eles têm uma chance maior de sangrar, tá? E a gente, na real, não sabe muito bem qual é o paciente que de fato se beneficia da transfusão de plaquetas, né? É importante definir bem quem é esse paciente para a gente, não expor os pacientes a risco, deixando de transfundir aqueles que precisam, mas também não os expondo também por outro lado, né? Transfundindo o paciente que não precisava, sem contar na questão dos recursos, né? A gente sabe que os concentrados, né, as plaquetas, não é uma coisa assim infinita, tem um custo e também há uma coisa que é escassa, então tem que chegar para o paciente certo. Desce um pouquinho aí, Pedro. Aí é o resumo, a gente não vai ler o resumo, a gente vai direto para o texto, né? E aí o autor dá uma contextualizada, acho que é sempre importante, vai um pouquinho para o lado, é sempre importante ler a introdução do artigo, até especialmente se for um tema que você já não tem tanta familiaridade, porque a ideia aqui é colocar até o momento da evidência atual. Então, basicamente, o que é importante entender sobre isso? Primeiro, esses limites de plaquetas não são precisos, as diretrizes elas não têm um consenso. Tem uma qual que fala 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, para você transfundir o paciente com plaqueta antes de pegar o central, né? Então, ainda existe um grau de incerteza. 2. Houve uma grande mudança na inserção de catéter venoso central nas últimas décadas. Qual foi essa grande mudança? Foi a incorporação do ultrassom na técnica, né? Então, agora é uma coisa... Pode parar um pouquinho, deixa aí, Pedro. A incorporação do acesso venoso do ultrassom na técnica. Ou seja, hoje é preconizado, o certo é você colocar um acesso venoso central no paciente guiado por ultrassom, certo? Se você não fizer isso, se tiver ultrassom à disposição, é praticamente uma má prática hoje em dia. Então, isso diminui muito a chance de sangramento, porque você está vendo ativamente o vaso ali. E um terceiro contexto é que, à medida que a população envelhece, a gente espera que fique ainda mais escasso esses recursos de banco de sangue, né? Então, a gente precisa entender bem qual o paciente que precisa. Esse é o ponto que a gente está hoje, né? Então, vamos lá ver aqui como é que os investigadores fizeram. Vamos para os métodos agora. Só um pouquinho aí, Pedro. Pode subir. Vai aqui. Então, aqui, ó. Desenho do estudo. Isso é a primeira coisa. Se você for olhar, está aí no lado direito. Mas esse foi um estudo de não inferioridade, né? Estudo de não inferioridade. Vamos tocar um pouco nesse assunto. Um estudo de não inferioridade, nesse estudo eu não quero provar que algo é superior a outra coisa. Muito menos quero provar que é equivalente.
Equivalência é outra coisa. Aqui eu quero provar que é não inferior. Provar que é não inferior é o seguinte: eu até tolero algum grau de inferioridade da comparação de A em relação a B, mas porque A tem alguma vantagem logística, eu aceito esse leve grau de inferioridade porque a vantagem logística se sobrepõe. Exemplo clássico: enoxaparina versus heparina sódica. Então, se eu for fazer um estudo para provar a enoxaparina, eu não preciso e nem quero provar a superioridade, porque eu não espero que seja superior eu usar uma heparina pela outra. Mas a enoxaparina tem uma grande vantagem logística. Eu não preciso de bomba de infusão. É só uma aplicação subcutânea. Então, basta eu provar que a enoxaparina é não inferior para eu já incorporá-la. Ou seja, ela não precisa ser superior, ela pode ser até um pouco inferior, mas a vantagem de não precisar de bomba é uma vantagem logística muito grande. Aqui é o mesmo raciocínio. Veja, eu não espero que uma estratégia restritiva de plaquetas, eu evitar a transfusão de plaquetas, seja melhor do que transfundir plaqueta. Tá? Pode até ser que aconteça, né? Mas eu não espero que seja. Mas veja, se isso já for não inferior, for só um pouquinho inferior, ok, por quê? Porque eu vou estar economizando muito recurso de banco de sangue, de plaquetas, se eu não colocar, e eu não vou colocar meus pacientes em risco. Aí a gente vai determinar a margem de inferioridade. Então, essa foi a ideia dos autores, né? Foi um trabalho feito num país só, na Holanda, né? Isso é uma coisa que a gente questiona um pouco no sentido de extrapolar os resultados. É um país pequeno que é mais fácil controlar as coisas, né? Centros acadêmicos e hospitais gerais. Beleza, então acho que o primeiro é entender que esse desenho de não inferioridade é um desenho adequado para o que eu estou querendo fazer. Então, indo agora para quem são os pacientes, isso é muito importante, né? Vamos lá, todos os catéteres foram adquiridos, né, implantados em pacientes que tinham plaquetas entre 10 e 50 mil, nas 24 horas antes do procedimento. Para aí, né? Por que eu não vou atrás de tentar provar isso com quem tem menos do que 10 mil? Porque não faz sentido, né, pessoal? Aí essa pessoa de fato se beneficia de plaqueta. Eu quero saber esse grupo do 10 a 50 mil. Então, certamente, se eu colocasse pacientes com 10 mil, menos que 10 mil plaquetas, eu ia, expor os pacientes, que de fato já precisam, e 2, ia contaminar a minha amostra, né, com um grupo que ia desviar os resultados. Beleza. Os critérios de exclusão que são bem intuitivos, né? O paciente está usando anticoagulante, tem alguma anormalidade da coagulação, o que vai atrapalhar também eu avaliar isoladamente as plaquetas, eles foram excluídos, o que faz muito sentido. Ele no meio do trabalho tem uma mudança de protocolo, né? Ele tolerava só INR até 1,5, depois ele tolera INR até 3, mas ele cita a referência, se você olhar no texto, é a referência 26, dizendo que enquanto eles estavam realizando o trabalho, saiu uma evidência que mostrou segurança em passagem de catéter central quando o INR é até 3. Então ele pega e muda o protocolo e aceita pacientes com INR maior com base nessa evidência. Veja que se ele respaldar bem isso daí, tudo bem. O que ele não pode, você tem que ficar atento a isso, é mudar o protocolo no meio do estudo sem ter uma boa justificativa para isso, tá? E aí ele continua, aí isso é mais importante. Pode descer mais? E agora, isso é muito importante que a gente vai falar agora, essa tabela 1, tá? A tabela 1, pessoal, não costuma ser isso. É convencionado, né, quando você está avaliando o estudo, existe digamos assim, uma coisa meio convenção de que a tabela 1 é a tabela dos pacientes. Quem são os pacientes, né? Então, às vezes você vai ouvir alguém falando, cadê a tabela 1? Quando a pessoa está querendo dizer isso, ela está se referindo à tabela dos pacientes. Mas nesse caso, a tabela 1 é a tabela do desfecho, né? Então, ele está mostrando para a gente uma classificação de níveis de sangramento. Isso é muito importante para interpretar bem esse estudo, entender o que ele estava avaliando. Vamos lá. O sangramento grau 1 é o sangramento que eu preciso comprimir por menos do que 20 minutos para resolver. Deu uma babadinha ali, você foi e apertou e melhorou. O sangramento grau 2 é o sangramento em que eu preciso comprimir por mais do que 20 minutos, mas resolve só assim. O grau 3, olha só, o grau 3 é o sangramento em que eu preciso de algum procedimento, né? Eu preciso de alguma intervenção radiológica
ou algo cirúrgico, eletivo, certo? Ou uma transfusão de células vermelhas para resolver. Mas não há, olha só, não há estabilidade hemodinâmica, né? E por fim, o sangramento grau 4 é quando eu tenho instabilidade, né, alteração de sinal vital, hipotensão, até mesmo o sangramento fatal. Então, veja e grave esses níveis de sangramento, porque eles são importantes para interpretar o estudo. Vamos descer um pouco mais. Aí ele vai falar do consentimento, é porque tinha pacientes na enfermaria de hemato e na UTI. Na UTI, se o cara foi entubado rapidamente, né, o consentimento vai ser diariamente com a família, depois você fala com o paciente. Mas desce um pouquinho mais. Randomização. Então, vamos lá. Ó. Ele aleatorizava os pacientes em grupos 1 para 1 para receber ou não um concentrado de plaqueta antes da passagem do central, né? Era necessário que todo o central fosse passado e guiado por ultrassom, e a pessoa que estava passando o central tinha que ter pelo menos 50 passagens de central previamente. Então, eram operadores experientes com o uso de ultrassom. Pessoal, existe muitas vezes uma falsa percepção de segurança e passar sem ultrassom. Eu sei passar e tudo mais. Não faça isso, passe com ultrassom, a literatura é muito clara em relação a isso, tá? E aí, olha os sítios que foram incluídos. Aqui, primeiro, o catéter podia ser tunelado ou não, só para quem não está muito por dentro desse conceito, né? Catéter tunelado é aquele catéter que tem um trajeto, um túnel pelo subcutâneo antes de ser inserido no vaso, né? Um exemplo muito conhecido desse tipo de catéter é o permicate, aquele catéter que fica com o paciente um bom tempo para fazer hemodiálise, né? E ele podia passar o central, olha só, ele podia passar o central na veia jugular, na veia subclávia e na veia femoral. E aqui, pessoal, já começa uma grande crítica ao estudo. Eu não estou nem nos resultados ainda, né? Mas eu acho que é uma das grandes críticas ao estudo. Na prática de vocês, só você pensar, é comum a gente usar o sítio subclávio na punção de um paciente plaquetopênico? Né? Não é comum, pessoal. Assim, o sítio subclávio é um sítio que o sangramento tem um potencial de gravidade maior. Né? Você não está vendo o vaso, você não consegue comprimir. Então, assim, é mais complicado quando eu pego e acrescento esse sítio de punção subclávio em paciente plaquetopênico, né? Então, não é uma coisa que a gente vê na nossa prática, essa é uma grande crítica ao estudo, né? Acho que pode descer mais, Pedro. Aí ele vai dizer o desfecho dele, lembrando daquela tabela que a gente falou, são sangramentos grau 2 a 4, certo? Nas 24 horas após a inserção do catéter venoso central. Usou aquela escala que a gente já falou, né? Beleza, pode seguir. Ele avaliou depois como desfecho secundário, só sangramentos grau 3 e 4, tá? E tem outros mais. E aqui, assim, na parte de análise estatística, esse estudo, a maior parte da discussão dele não é bioestatística, mas tem um ponto que é importante mencionar aqui, tá? Veja, olha o que ele fala, né? Vou abrir aspas aqui para o autor. Com base na evidência existente, nós esperamos que no grupo de transfusão, 1% dos pacientes tenham sangramento grau 2, né? E não haja sangramentos grau 3 ou 4. Então, ele pega e cita 27, baseado numa evidência recente, né? E aí ele define a margem de não inferioridade como um aumento absoluto de 2,5 pontos percentuais no risco de sangramento grau 2 ou 4 no grupo que ele não vai transfundir, o que corresponde a uma margem superior do intervalo de confiança de 3,5, né? Porque é 2,5 mais 1% que ele estimou como base lá em cima na primeira frase, né? E aí, próxima frase, eu vou encerrar a aspa aqui. A margem de não inferioridade foi determinada com base nos achados de um estudo com transfusão de plasma profilático antes de procedimentos invasivos. Ele cita a referência. Então, quando você está, fecha aspas aqui, quando você está lendo um trabalho de não inferioridade, você tem que entender da onde está vindo a margem de não inferioridade. Como eu já falei para vocês, ele não quer provar equivalência, ele vai tolerar algum grau de inferioridade, né? Mas quanto que eu vou tolerar?
aí é onde está um grande questionamento. Então, eu tenho que saber de onde vem essa margem, né? Ela foi estabelecida com base em quê? Não, quanto menos arbitrário, melhor, né? Quanto mais o autor se esmerar em respaldar essa margem com evidências prévias, melhor, senão fica muito arbitrário, muito subjetivo. E nessa o autor teve esse cuidado, né? Ele cita o trabalho da onde ele olhou e estabeleceu a margem de não inferioridade, tá? Então, olhe sempre isso quando você estiver vendo um estudo de não inferioridade. Lembrar disso. É não inferioridade? Ok. Qual foi a margem e de onde a margem de não inferioridade saiu, tá? Saiu, nesse estudo saiu dessa evidência, dessa parte aí que o autor colocou. Depois ele vai falar um pouco sobre cálculo do tamanho amostral, acho que não vem muito ao caso aqui. Vamos descer um pouquinho aí, Pedro. Aqui, né, o desenho do estudo, ele vai explicar como é que ele foi recrutando. Acho que nesse trabalho aqui, o que você tem que olhar, pessoal, aqui, você vai ver que todo estudo tem essa tabela, tá? Que ele vai mostrar como é que foi o recrutamento dos pacientes. O que você tem que atentar é quando o número de pacientes excluídos antes dos pacientes rastreados, né? E quando ele exclui muito antes do paciente entrar na nossa amostra, levanta uma dúvida quanto ao grau de generalidade que eu posso inferir dos achados, né? Então, se eu excluo muitas pessoas antes delas entrarem no meu estudo, provavelmente o paciente do meu estudo ele reflete muito pouco o paciente da vida real. Não foi o que aconteceu aqui, né? Ele excluiu 11 de um lado, 7 do outro, então não houve um número grande de pacientes excluídos antes de serem entrarem no estudo, o que deixa a gente mais tranquilo. Ele vai fazer duas análises, vai fazer análises por intenção de tratar e por protocolo, né? Acho que também não vem ao caso a gente esmiuçar tanto esses conceitos agora, mas basicamente aqui, em poucas palavras, a análise por intenção de tratar é aquele que todo paciente randomizado ele é avaliado. E a análise por protocolo é quando só o paciente que seguiu o protocolo certinho ele é analisado, certo? Isso tem funções diferentes, acho que também não vem ao caso aqui, mas é basicamente isso. Então, veja que ele faz primeiro uma análise por intenção de tratar, aí os que fugiram do protocolo, que por acaso tiveram alguma violação, saem, aí depois é a análise por protocolo, certo? Vamos descer um pouco mais, aí ele vai falar aqui dos riscos relativos e tarará. Então, acho que não vem muito ao caso. Agora, vamos para os resultados. Então, a gente entendeu mais ou menos o trabalho. Ele vai querer fazer o que então? Testou transfusão de plaquetas versus não transfusão em pacientes com plaquetas de 10 mil a 50 mil, num desenho de não inferioridade, com catéteres passados com auxílio de ultrassom, pessoas que têm mais que 50 catéteres passados na vida, e o que ele vai avaliar é sangramentos grau 2 a 4, conforme aquela escala, e ele tem uma margem de não inferioridade de 2,5 pontos percentuais. Esse é o que a gente tem até agora do estudo, lembrando da principal crítica até agora, né? Ter o sítio subclávio nas punções. Então, pessoal, indo aqui para os resultados, né? O trabalho foi de 2016 a 2022. O que isso é importante? Porque teve uma coisa nesse meio, né? Pandemia de Covid-19. Então, certamente isso atrapalhou os pesquisadores, né? E ele vai falar um pouco sobre o trabalho, sobre os catéteres e tal. Acho que não é o ponto. A primeira coisa quando olha o resultado é ver quem são os pacientes, tá? Então vamos a tabela 2 aí. Vamos lá na tabela 2, tá aqui ela, né? Então são pacientes em média de 58 anos. Um terço são pacientes do sexo feminino, o índice de massa aí de 25, é importante porque isso interfere na punção, né? O índice de massa corpórea, uma média de plaquetas de 30 mil, variando aí de 20 a 37 mil. Aí, veja só, né? Os pacientes tinham uma média de hemoglobina de 8,2, lembrar que tem paciente da hemato aí no meio, então isso deve puxar essa hemoglobina para baixo. Se fosse só paciente UTI, a gente não espera que fosse um nível de hemoglobina tão baixo. E aí ele tem mais ou menos um pouco mais de pacientes da enfermaria da hemato, mas também um número grande de pacientes em UTI, né? Depois ele vai falar os tipos de catéter. O catéter de diálise representa uns 15%, mais ou menos.
Os tunelados representaram pouco, 10%, e os sítios de punção. Sobre isso daí, primeiro, sobre departamento do hospital, né? O paciente da enfermaria da hemato é um paciente muito diferente do paciente da UTI, tá? E especialmente em relação a risco de sangramento. Estou pegando pacientes com leucemia, que estão na enfermaria de hemato fazendo indução, tratamento, né? Esse é um paciente que o risco de sangramento dele é muito mais alto do que o paciente de UTI, né? Ele tem um sangramento mais alto. E número 2, nesse paciente da hemato é um paciente que eu espero que ele já precise de transfusões de derivados do sangue ao longo da internação. Já esperado, porque acontece muita citorredução ao longo do tratamento, você tem citopenias com frequência, e esses pacientes costumam precisar. De modo que muitas vezes eu consigo meio que também agendar a transfusão do produto derivado do sangue, do hemoderivado, na hora que eu quero. Então vamos supor que eu já estou antevendo que esse paciente vai precisar de um concentrado de plaqueta, tá? Porque ele está com febre, a plaqueta está caindo. E eu já acho que ele vai precisar de um catéter. Às vezes eu já junto a transfusão da plaqueta para ser antes do catéter e ser um catéter mais seguro, né? O que não é verdade na UTI. Eu não espero que os pacientes da UTI, em sua maioria, precisem de transfusão de plaqueta. Então, tem essas diferenças entre esses pacientes. Então, são subgrupos importantes de avaliar em separado também. E a crítica que a gente já fez, que é você ter catéter subclávio, né? Isso aqui, assim, mais de 1/3 dos catéteres foram na subclávio, o que, como a gente já falou, é complicado. A gente não sabe se isso fosse excluído, como seria o resultado. Desfecho primário, olha só, aqui na coluna à esquerda, né? Sangramento grau 2 a 4 relacionado a catéter ocorreu em 9 pacientes do grupo transfusão e 22 do grupo não transfusão, né? Então, a margem de não inferioridade não foi comprovada, né? Não foi comprovada a hipótese do nosso pesquisador, com a diferença de risco absoluto de 7,1 pontos, né? Um intervalo de confiança variando bem mais acima do que ele previu, o risco relativo de 2,45. Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem análises mais no apêndice suplementar. Essas tabelas S6, S7, tudo tabela que está no apêndice suplementar, que a gente tem que olhar para entender que tipo de sangramento foi esse que vai estar sendo reportado. E aí, no desfecho secundário, a gente está falando agora da coluna da direita, sobe um pouquinho aí só para ficar o título, isso, tá? Ele também teve um aumento de sangramento. Olha a primeira frase. Não houve sangramento grau 4. Começa por aí. Então, ninguém no estudo, seja no grupo que transfundiu, seja no grupo que não transfundiu, ninguém teve instabilidade por conta do sangramento. Então, já começa a primeira ressalva aí. Toda essa diferença entre o grupo transfusão e não transfusão se deve a sangramentos grau 2 ou 3, porque 4 não tem. Isso não está no texto, está lá no apêndice suplementar, tá? O risco de sangramentos grau 3 ou 4 foi menor no grupo que transfundiu, que a gente já esperava, né? Então, beleza, vamos descendo aí, daqui a pouco a gente vai falando um pouco mais. Não, desculpa, antes tem uma outra coisa importante, rapidão, Pedro. Ó, a última frase desse bloco aí do terceiro secundário é importante. O número de transfusão de concentrado de células vermelhas em 24 horas após a passagem do catéter venoso central foi similar nos dois grupos, apesar de que no grupo não transfusão houve um número especificamente maior de transfusão por sangramento relacionado ao catéter. Então, olha só essa frase, né? No geral, transfundiu-se igualmente concentrado de células vermelhas nos dois grupos, após a passagem do catéter. Mas quando você olhar a indicação da transfusão, houve mais indicações por sangramento no grupo que não transfundiu plaqueta previamente. Essa tabela S10 é uma tabela bem importante. E aí, ele vai, a contagem de plaqueta vai falar sobre que foi maior no grupo que transfundiu e tudo mais, pode descer, desce mais, daqui a pouco já fala dessa tabela. Pode descer mais, Pedro, vai mais aí, vamos lendo, aqui também não tem nada aí que ele vai falar uma coisa importante, né? Eu acho que é importante só nesse texto aí,
que no grupo não transfusão a gente teve, recebeu mais plaqueta depois, né, o que é esperado também. Teve reação alérgica e teve um caso de trali no grupo transfusão. O que é trali, pessoal? É aquele tipo de lesão pulmonar associada à transfusão. Aí aqui, um pequeno conceito hematológico, né? Tem duas maneiras de você ter uma quantidade de plaquetas, tá? Eu posso pegar plaquetas de um pool, né, de vários doadores diferentes, e posso pegar plaquetas por aférese que vem de uma pessoa só. Quando eu pego o sangue total da pessoa, eu vou lá no centro de sangue e dou o meu sangue, em geral você doa sangue total. E aí esse sangue total ele é dividido em vários componentes que vão formar vários derivados do sangue, certo? Só que sai muito pouca plaqueta desse derivado de sangue total. Então, para eu ter uma quantidade grande de plaquetas para transfundir e fazer algum efeito no receptor, se eu estou tirando de sangue total, eu preciso pegar de vários doadores, porque quando eu tiro o sangue total de uma pessoa, vem pouca plaqueta. Então, quando o derivado de plaquetas, né, o concentrado de plaquetas, ele é retirado por várias pessoas assim que vêm de sangue total, tem várias plaquetas de pessoas diferentes aqui, o que aumenta a chance de reações transfusionais. Por outro lado, existe um processo chamado de aférese, em que eu consigo separar os componentes do sangue, seja o plasma aférese, seja células, a citaférese. Então eu posso fazer isso. Isso é uma coisa mais complexa, demora mais tempo. E se eu tirar plaquetas por aférese, aí sim eu consigo, de uma pessoa só, tirar muita plaqueta de uma vez. Aí vem de um doador só, né? Então, por isso que plaqueta, em geral, se eu pegar de sangue total, é uma coisa que gera muita reação transfusional. Acho que esse conceito é importante marcar. Então, beleza. A última frase que ele fala é o seguinte: o tempo de estadia na UTI foi um pouco menor para o grupo que não transfundiu, mas a mortalidade foi igual. E também tem um cálculo de custo em que eu gasto menos dinheiro com que eu não transfundi plaqueta, né? Pode descer, desce mais um pouquinho. Parece música do El Chan, né? Desce mais um pouquinho, devagarinho. Isso, tá aí. E a análise sobre grupo foi pré-especificada, a gente vai falar dela já já. E aí, o risco de sangramento dos pacientes foi maior na enfermaria da hemato do que na UTI, uma coisa que a gente já sabia previamente, e foi maior também com catéter tunelado, que é um catéter mais grosso, certo? E a análise de custo, é importante falar sobre isso, né? A gente teve uma diferença aí de $682 a mais no paciente que faz plaqueta profilática, de uma maneira geral, a estratégia padrão versus a intervenção que a gente tentou. Ok, acabaram aqui os resultados. Discussão do autor. A gente vamos agora analisar os resultados melhor, né? Sobe um pouco aí, Pedro, agora. Então, aqui a tabela do desfecho primário, né? Vamos lá. Sangramento grau 2 a 4, 9 no grupo que transfundiu profilático, 22 no grupo que transfundiu, que não transfundiu, com uma margem aí que cruza a não inferioridade. E aí, quando eu analiso o sangramento grau 3 ou 4, já descendo por desfechos secundários, eu tenho 4 no transfusão e 9 no transfusão, também um aumento de risco, assim, apesar de que a unidade foi cruzada, né? E desce um pouco mais, quando você tem, aí tem os efeitos adversos que a gente já comentou, mostra que não teve diferença, né? E teve diferença de tempo de estadia. Agora, vamos descer, e eu queria falar da próxima figura, que é essa figura aí. Vamos lá. Olha só, vamos primeiro avaliar, vamos começar de cima, né? Análise primária, você tem aí um risco relativo mais à direita, aumentando o risco no grupo e cruzando essa linha tracejada, pessoal, é a margem na inferioridade que ele colocou, né? Então vamos lá, olha só. Tipo de catéter. Eu tenho mais chance, no não tunelado, realmente, esse paciente foi muito mais bem representado, né? O não tunelado, ele foi quase 90% dos pacientes, então você vai ver que o intervalo dele é menor, porque quanto mais pessoas eu tenho de um grupo, menos variação eu tenho, então eu consigo estreitar mais a variação dos resultados, né?
o tonelado abriu muito. Vamos ver por sítio de inserção. Então, olha só, quando eu vejo eu sei que os intervalos estão todos se sobrepondo e eu não consigo fazer muitas conclusões quando os intervalos, né, de confiança se sobrepõem. Mas dá para a gente entender pelo menos a tendência. Olha só, quando eu vejo só veia jugular interna, que é um sítio de punção que a gente costuma adquirir, né, que a gente costuma ter, quando eu estou puncionando o paciente, especialmente plaquetopênico, porque a gente não gosta de puncionar subclávia nesse cenário, pelo que a gente já comentou, veja que é uma tendência de igualdade nos riscos de sangramento. Agora, quando eu vou avaliar só subclávia, é o contrário, desvia para a direita, aumentando o risco, o que a gente também já sabia, né? E o femoral já variou bastante. Então, eu sei que não dá para tirar conclusões quando o intervalo de confiança se sobrepõe, mas coloca uma pulga atrás da orelha se a gente não tivesse veia subclávia nesse trabalho, se o resultado não fosse outro, não seria outro, né? Veja que a força do sítio de veia subclávia em desviar os resultados para a direita é muito importante, né? Por onde o paciente está internado, né? Na enfermaria da hemato, também puxa para a direita, então, será que na enfermaria da hemato, eu realmente tenho que transfundir com níveis maiores, porque é um paciente que sangra mais, ao passo que na UTI eu posso ser um pouco mais conservador nessa estratégia e tentar níveis plaquetários menores, até porque eu estou vigiando mais meu paciente. E por último, olha só por nível plaquetário. Aqui tem uma coisa muito interessante. Ele separou em estratos de plaqueta para cada 10 mil, né? 40 a 50, 30 a 40, 20 a 30, 10 a 20. À medida em que você vai reduzindo o número de plaquetas, à medida em que isso vai acontecendo, a chance de sangrar fica maior. De 50 para 40, de 40 para 30, de 30 para 20. Veja que vai indo para a direita. Agora, na hora em que ele está avaliando só o extrato mais baixo de plaquetas, acontece algo inesperado. Uma tendência para a esquerda. O que pode ter acontecido aqui? Mais uma vez, isso aqui são especulações, tá, pessoal? Mas o que pode ter acontecido aqui é uma interação de variáveis. Talvez o nível plaquetário influencia no sítio em que o operador quer puncionar. Então, o que pode ter acontecido é que o operador ele é até mais corajoso, com níveis plaquetários mais altos, em tentar um sítio subclávio. Mas aí, na hora que a plaqueta cai bastante, ele evita o subclávio e vai para um sítio mais seguro, um jugular interno, por exemplo, em que o risco de sangramento é maior. E talvez isso tenha desviado os resultados para a esquerda. Veja, isso aqui eu estou fazendo completamente uma especulação, mas é um pouco estranho esse comportamento e dá margem para esse tipo de questionamento, tá? Agora, eu queria só que a gente fosse ver um detalhe no apêndice suplementar do estudo, tá? Então, Pedro, aqui, primeiro a gente tem que criar essa cultura de ver o apêndice suplementar, tá, pessoal? Então, se você for descer lá no trabalho, vai ter isso aí descrito. E olha o tanto de tabela que tem aqui, né? Porque a gente tem que entender, veja só, que tipo de sangramento foi aquele, né? Ele falou que não teve sangramento igual ao grau 4 no estudo. Então, pode subir um pouquinho, Pedro. Então, desce. Parei. Nessa tabela aí. Então, qual a diferença se deu por conta de quê? Né? E agora a gente vai ver. Então, aqui é um pouco de curso, né? O grupo que transfundiu, o grupo que não transfundiu. Veja que mesmo no grupo não transfusão houve transfusão de plaquetas, só 8, né? Aí depois a transfusão de outros concentrados, né? De plaqueta por conta de sangramento do catéter. Teve 20 no grupo não transfusão versus 3 no grupo transfusão pré. Transfusão de concentrado de hemácias, houve 6 no grupo transfusão e 16 no grupo não transfusão. E também plasma, né? Aí tem outras transfusões, até porque eram pacientes da hemato. Mas vamos descer agora e entender o que foi feito para o sangramento. Já que ninguém ficou instável, então eu tive só sangramento grau 2 e 3. Compressão, menor do que 20 minutos. 15 no grupo que transfundiu, 10 no grupo que não transfundiu.
Compressão por mais do que 20 minutos, 3 versus 6. E procedimento? Teve 2 astronexâmicos, não teve nenhum procedimento cirúrgico, não teve nenhum procedimento radiológico. Ou seja, a diferença de sangramento entre um grupo e outro se deveu especialmente à definição de sangramento grau 3, mas porque foi necessário transfundir sangue, né? Porque procedimento cirúrgico e procedimento radiológico, para controlar, não precisou de nenhum, tá 0 dos dois lados. Ou seja, é como se eu estivesse trocando, sobe de novo aí, Pedro, praticamente como se eu estivesse trocando, transfundir quase 190 concentrados de plaqueta a mais de maneira profilática, para poder evitar algumas transfusões aí de menos do que 20 concentrados de hemácias a mais. Então, o apêndice suplementar, ele dá uma outra visão para a gente, né? Olha só, vamos lá. Olha a definição do sangramento grau 3. Sangramento que resulta em intervenção radiológica ou cirúrgica eletiva ou transfusão de célula vermelha, sem estabilidade. Não teve intervenção radiológica, nem teve intervenção radiológica. Então foi o quê? Transfusão de concentrado de hemácia, que foi 16 versus 6. Então, será que vale a pena essa troca? Né? Fica esse questionamento. Lá na discussão, o autor ele aconselha uma abordagem parcimoniosa dos achados. Ele recomenda, já com medo, e é engraçado que dá para perceber o receio do autor que os achados sejam mal interpretados. Então, tem um parágrafo que se a gente descer um pouco, apesar dos achados, nós orientamos uma abordagem personalizada. Nós consideraríamos a transfusão profilática de plaquetas com menos do que 30 mil, especialmente na enfermaria da hematologia, porque esses pacientes provavelmente vão precisar de transfusão em 24 horas de qualquer maneira, né? Nos pacientes da UTI, é possível tolerar com uma plaquetometria menor e nós iríamos considerar uma estratégia conservadora de não transfusão, sobe um pouco, com monitorização intensiva com níveis plaquetários menores, tá? Os pacientes, ou seja, ele advoga 30 mil, ele botou de uma maneira geral 30 mil na enfermaria da hemato, até porque esse paciente vai precisar de concentrado de qualquer maneira, e talvez na UTI eu possa ser mais conservador. Ele toleraria um nível não tão baixo se fosse um cateter tunelado, um cateter mais grosso, que tem mais chance de sangramento, né? Mas ainda ficam algumas perguntas sem resposta, né? Por exemplo, se pacientes com nível plaquetário menor e nos próprios pacientes com cateter tunelado. Então, veja que o próprio autor, ele não é categórico, ele diz, não, transfundir plaqueta, não transfundir foi inferior, então tem que transfundir todo mundo quando a plaqueta é menor do que 50 mil. Porque se você for ler só o resumo, ou o que foi falado por aí, é isso que fica. Menos do que 50 mil, não transfundir foi pior. Então, eu tenho que transfundir todo mundo com menos do que 50 mil. Pessoal, não é isso que esse estudo mostra para a gente. Então, agora, veja que cada um tem que tirar a sua conclusão. Né? O autor tira a conclusão dele, mas você tem que tirar a sua. E, basicamente, agora eu vou falar a minha opinião em relação a esse estudo, o que fica de conclusão aqui. Parece que, de fato, você tem um aumento de complicações de sangramento não grave, tá? Que não ameaçam a vida e que não precisam de procedimento, com uma estratégia conservadora de transfusão de plaquetas em pacientes plaquetopênicos que passam cateter venoso central. Isso, de fato, acontece. Mas são sangramentos, como a gente já viu, que não precisam, quando eu estou usando passagem de catéter por ultrassom e com um operador experiente, são complicações que não precisam de intervenção cirúrgica, mas talvez de um concentrado de hemácias a mais. Talvez, realmente, com níveis plaquetários menores do que 30 mil, faça sentido transfundir plaquetas em pacientes na UTI, né? Mas fica a dúvida se o achado do estudo seria o mesmo se o sítio subclávio não tivesse sido incluído nos sítios puncionáveis. Na enfermaria da hemato, talvez você tolere um nível um pouco maior, em torno dos 30 mil, até porque esse paciente deve precisar, por conta do regime quimioterápico, de concentrado de plaqueta nos próximos dias, nas próximas horas. Idealmente, você até passa o central na hora que a plaqueta estiver sendo corrida, tá? Então, esse é que fica a mensagem do estudo. Lembrem-se do conceito de não inferioridade, de olhar o apêndice suplementar
e de entender muito bem que desfecho foi avaliado e cuidado com o desfecho agregado. Ele agregou o sangramento 2A4, dizendo que teve diferença, mas não teve nenhum grau 4 e do grau 3 a diferença foi em concentrado de hemácia. Valeu, pessoal!